tudo bom? No vídeo de hoje eu tô com uma convidada, a doutora Tatiane Takami. Ela é minha ginecologista e foi minha obstetra no parto do Davi. Como estamos no Outubro Rosa, que é o mês da luta contra o câncer de mama, trouxe ela pra gente bater um bate-papo sobre esse assunto. Acho que vai ser super interessante e vocês vão gostar. Conta um pouquinho de você. Meu nome é Tatiane Takami, eu sou formada em medicina, me especializei em ginecologia e obstetrícia. Fiz algumas outras especializações, em algumas áreas de atuação da ginecologia, que seria uroginecologia, patologias do trato genital inferior e colposcopia e climatério. Faço parte da equipe do Hospital Materno Infantil de Brasília. A partir de que idade a mulher deve fazer o autoexame? Tem uma idade para começar a fazer? Então, as sociedades internacionais e nacionais, elas recomendam que o autoexame é uma maneira da mulher conhecer o próprio corpo, para ela conhecer qual é o formato, quais são as particularidades da mama dela, e aí, com a frequência, com a medida que ela vai realizando os exames, ela perceber alterações que venham a surgir. Não tem uma idade certa de início. Seria interessante que o mais cedo que pudesse se introduzir essa prática na vida da mulher, melhor é para a vida dela. Então ela conhece a mama dela, ela vai estar apta, se surgir qualquer alteração, ela poder perceber e procurar uma assistência médica especializada. Às vezes a gente vê que a mulher não se conhece, o próprio corpo. Às vezes até assusta quando recebe. Sim. E ela poderia ter ela mesma prevenido aquilo, Boa parte das queixas da mulher, quando ela chega no consultório, não são alterações propriamente ditas, são particularidades da mama dela. Então, às vezes por falta de conhecimento ou porque nunca tinha feito e de repente com as campanhas, no Outubro Rosa resolve fazer pela primeira vez, aí sente alguma coisa que ela acha que é estranho e vai ao médico para tirar a dúvida, e na verdade a mama dela está normal, não tem alteração nenhuma. Existe uma época certa do ciclo menstrual que a mulher possa fazer o autoexame? Sim, existe uma época certa, que seria 10 dias após o término da menstruação, que aí você passaria daquela fase em que a mama ela estaria muito inchada, que dificulta o autoexame e a percepção de possíveis lesões. E também você passa aquela fase dos sintomas da tensão pré-menstrual, que seriam aquela sensibilidade, às vezes a mama fica dolorosa e a própria mulher não consegue palpar direito a mama. Então, você passando dessa fase, o exame fica mais adequado. Também se recomenda, por questão de comodidade e facilidade, é a hora do banho. O paciente já vai estar nua, e a própria água ajuda a mão a escorregar melhor pela pele. Então, seria um momento bem propício para se fazer o exame. Nas mulheres que não menstruam, a recomendação é que seja feito no mesmo dia do mês. Então, o autoexame ele é feito uma vez por mês, nas mulheres que menstruam 10 dias após a menstruação, e nas pacientes que não menstruam, ela marca um dia no mês, por exemplo, dia 10. Todo dia 10 ela faz o autoexame. E se ela vê alguma modificação, você vai saber, nossa, mês passado não estava assim. Ah, legal, não sabia dessa. E existe diferença entre a ecografia mamária e a mamografia? Existe, são exames completamente diferentes. Completamente. A ecografia, ela é um exame que é feito com um transdutor reto e ele desliza pela mama. É aquele exame que faz com gelzinho? Ah, sim. Pronto. É um exame que se baseia em ondas sonoras, por isso o nome ecografia. E a mamografia é um exame radiológico. Então é como se fosse um raio-x na mama. Então as técnicas são completamente diferentes e as indicações também têm as suas diferenças. Qual é a frequência que se deve fazer esses exames? Então, a mamografia, atualmente, ela é tida como o melhor método para detecção mais precoce das lesões precursoras e do próprio câncer de mama. É a mamografia que tem um impacto na diminuição de mortalidade, porque ela consegue detectar mais precocemente as lesões. Então, a mamografia é que é o exame utilizado na detecção do câncer de mama. O que se preconiza atualmente é que a mamografia ela deve ser iniciada aos 35 anos em pacientes que não têm nenhum fator de risco. O que quer dizer isso? Pacientes que não têm nenhuma alteração genética sabida, que não tem nenhum parente de primeiro grau que já tenha tido câncer de mama, entre outros fatores de risco, tabagismo, enfim. Aí ela começa a fazer a mamografia aos 35 anos, que seria a mamografia de base.
e depois, a partir daí, ela só voltaria a fazer aos 40 anos e a partir dos 40 anualmente. Essa é a recomendação. Qualquer alteração que a mulher detecte na mama e que o médico também suspeite, ele vai pedir a mamografia a qualquer idade. Então, na ausência de alterações, é que você postergaria só a partir dos 35 anos, fazer aquela primeira e depois a partir dos 40 anualmente. A ecografia, atualmente, ela é usada mais para complementar a mamografia. Né? Por exemplo, você quando vê alguma alteração na mamografia, você não sabe se é um nódulo ou se é um cisto, a ecografia ela é boa para fazer essa diferenciação. E em mamas muito densas, em que a ecografia não vai ser um bom exame, ou mamas que tem prótese mamária, né? Por quê? A técnica da mamografia, ela exige que o tecido mamário ele seja bem comprimido. Então, a mulher vai colocar a mama dentro do aparelho, o aparelho ele comprime bastante, por isso que muitas mulheres não gostam de fazer, adiam um exame, porque ele é doloroso. Se for uma mama pequena, então é mais difícil de fazer. Se for uma mama com prótese, mais difícil ainda. Então, nesses casos em que a mama é muito densa ou tem uma prótese, a ecografia é um exame melhor. Mas em mulheres jovens, de 20 e poucos anos, se faz ecografia? Se faz ecografia porque se fizer a mamografia, você não vai conseguir essa compressão adequada. Então não vai ser um exame adequado e por isso que a ecografia seria considerada um melhor método. Existe também as indicações da ressonância magnética. Por exemplo, nas pacientes com a mama muito densa, em que nem a ecografia foi capaz de detectar ou diferenciar as estruturas ou uma determinada lesão, a ressonância magnética consegue fazer isso melhor. E nas pacientes com prótese mamária também a ressonância magnética ela é um exame melhor. Não se indica para todas as pacientes porque é um exame mais caro. Em termos de saúde pública, você tem que levar isso em consideração, né? Você tem que levar em consideração o custo-benefício, por isso que não se indica a ressonância para todas as pacientes ou como um exame de screening. Entendi. A mama muito densa, quando ela é grande, como que Mama muito densa é uma mama onde tem muito tecido mamário. A mama ela é composta tem um músculo abaixo, o tecido mamário e a gordura. À medida que a mulher vai envelhecendo, vai havendo um processo que a gente chama de lipossubstituição, que é esse tecido mamário sendo substituído por gordura. E aí por isso que a mama fica mais flácida, fica mais amolecida e para a mamografia isso é melhor, porque você consegue comprimir melhor a mama e o exame fica de melhor qualidade. Entendi. Você comentou da mulher que tem prótese. Qual a dificuldade maior em descobrir se tem alguma coisa? Como é que é feito? Então, como a mama ela fica mais tensa, né? Fica mais enrijecida porque a prótese prende todo o espaço, né, da pele. Então, a mamografia não é um exame adequado porque não vai se conseguir comprimir a mama com a prótese. Então, a dificuldade seria na detecção precoce das lesões, porque como você não consegue fazer um exame adequado, se for uma lesão muito pequena, você não vai conseguir identificar. Então, o autoexame para essas mulheres tem mais dificuldade? Aí não. Não. Porque a prótese ela pode fazer como se fosse um apoio. Então, como o tecido mamário... Ela sustenta mais, então você consegue apoiar melhor e perceber melhor uma alteração do que o tecido normal de uma mulher que não tem prótese. Você vai palpar, você vai sentir tudo meio amolecido, então é necessário prática para você conseguir diferenciar uma lesão do tecido mamário e da gordura. A outra questão é que nessas mulheres com a prótese mamária, o melhor acompanhamento é com a ressonância magnética mesmo. E a gestante lactante? Elas têm que se preocupar da mesma maneira? Tem diferença? Então, a gestante e a lactante, elas têm mamas, como as outras mulheres, elas só estão numa fase de vida diferente. Qual é a diferença? É que a mama delas vai estar mais entumecida, principalmente nas lactantes, né? E isso vai dificultar o autoexame e a percepção das lesões. Principalmente nas gestantes, no início de gravidez, a mama também fica bastante sensível, né? Então esse edema, esse inchaço, essa sensibilidade, tudo isso dificulta o autoexame e a percepção das alterações. Então elas devem fazer? Sim, elas devem fazer, porque a mulher não deve perder nenhuma oportunidade de manter a saúde.
que o autoexame é uma maneira da mulher manter a saúde. Porém, tem que prestar atenção nesses detalhes, mas a qualquer dúvida é só procurar um médico assistente e tirar as dúvidas, né? Sempre melhor tirar as dúvidas do que guardar aquilo para si e depois descobrir alguma notícia pior. Mas elas podem fazer com monografia, ecografia? As lactantes não teriam, teoricamente, nenhuma contraindicação a nenhum exame. Ela pode fazer mamografia, ecografia, ressonância, enfim, o que o médico achar que é o mais adequado para o caso. As gestantes, porém, se elas tiverem alguma alteração na mama, a gente vai ter que pesar o benefício e o que não é benefício. Por quê? A mamografia é um exame radiológico. Então, se o médico achar que é um exame que vai sanar a dúvida ou que está extremamente indicado naquele caso, ela pode fazer, porque não é uma radiação que vai causar uma alteração muito grave. Porém, na hora de fazer a mamografia, ela vai ter que usar uma proteção de chumbo no abdômen, assim como qualquer exame radiológico que ela precisasse fazer durante a gestação. E qual a importância, então, da amamentação para a prevenção do câncer de mama? Isso não está muito bem definido na literatura, né? O que se percebe na maioria dos estudos epidemiológicos, isso em todo mundo, é que as pacientes, as mulheres, né, que gestaram mais, né, que tiveram um maior número de gestações, e aquelas que amamentaram mais, tanto um número de vezes maior como um tempo maior, elas apresentam um risco menor de ter um câncer de mama durante a vida dela. Então, a hipótese que se aventou a partir desses dados é que a paciente não exposta a uma grande quantidade de estrogênios, que seria exatamente a situação em que quando ela está gestante, quando ela está amamentando, isso traria uma certa proteção. E isso tudo porque durante essas fases da vida a mulher não menstrua, né? O ciclo dela fica interrompido. E isso também é observado, por exemplo, nas Índias brasileiras. Tem um estudo muito famoso brasileiro em que estudou as mulheres, inclusive índias, as índias que vivam em regime tribal e as índias que já foram inseridas na sociedade e vivem como os ocidentais, né, como eles falam. E viu-se que as índias que vivem em regime tribal, elas têm uma incidência de câncer de mama quase zero, enquanto que as outras já começam a apresentar alguns casos de câncer nessa população. Então, viu-se que é exatamente esse fato de gestar mais e amamentar mais que traria um fator de proteção para a mulher, mas o mecanismo exato ainda está sendo estudado, ainda não foi definido. As pessoas que têm histórico de câncer na família, por exemplo, eu perdi a minha mãe muito nova, ela faleceu com 37 anos de idade, muito jovem. E eu sei que tem muitas pessoas que têm isso na família, pessoas próximas assim de primeiro grau. E essas pessoas, elas devem procurar fazer uma mamografia mais jovem, mais cedo? Como que funciona hoje com essas pessoas? Então, o que a gente costuma orientar as pacientes, que a orientação da maioria dos mastologistas, é que as pacientes que têm algum parente de primeiro grau que foi acometido com câncer de mama, então isso traria um risco maior para aquela paciente. Mas parente de primeiro grau, então o que é isso? Pai, mãe, filhos e irmãos. Isso é primeiro grau, tá? Só que também a gente tem que prestar atenção na idade em que essas pessoas foram acometidas. Por quê? Qualquer tipo de câncer, ele tem um risco aumentado de aparecer nas idades mais avançadas, né? Porque o DNA, assim, o nosso DNA, à medida que a gente vai envelhecendo, o DNA ele vai sofrendo falhas. E essas falhas podem ocorrer exatamente nos mecanismos de defesa, que controla a multiplicação celular, que o câncer é justamente um descontrole na multiplicação celular. E se um defeito desse ocorre nesses genes de defesa, é quando o câncer vai se desenvolver. Fora a presença de outros genes específicos do câncer de mama. Então, assim, quando o câncer de mama ele apareceu, vamos supor, dos 60 anos para cima, então a gente já não considera tanto fator genético envolvido aí. É mais a idade.
É mais a idade, porque à medida que a pessoa vai envelhecendo, o risco para qualquer tipo de câncer aumenta, tá? Agora, no caso, por exemplo, que você citou da sua mãe, com 37 anos, realmente é uma idade muito mais jovem. Então, sua mãe, parente de primeiro grau. O câncer foi diagnosticado com 35 anos. O que tem se orientado é que os parentes desse paciente acometido com uma idade mais jovem têm que iniciar a detecção, né, tem que iniciar o procedimento de prevenção 10 anos antes da idade que foi diagnosticada. É mesmo, 10 anos. Então, por exemplo, sua mãe que foi com 35, você iniciaria com 25. Eu, por exemplo, meu pai, eu vou citar até o exemplo do meu pai. Meu pai, ele faleceu devido ao câncer de reto. Ele faleceu com 57 anos, sendo que o diagnóstico foi feito com 55. Jovem também. Jovem também. Então, a orientação que é dada para mim, para os meus irmãos, inclusive para os irmãos dele, é que a colonoscopia, que seria o exame de rastreamento, ela seja iniciada 10 anos antes do que foi diagnosticado nele. Então, 55, todo mundo iniciaria esse rastreamento com 45 anos. E aí se faz o exame anualmente? Anualmente. Não precisa ser semestralmente? Não, né? Uma vez por ano. Até porque o câncer de mama nos estágios iniciais, ele é uma doença silenciosa. Existem casos raros em que é um processo mais acelerado, mas na grande maioria dos casos é uma doença silenciosa e que demora vários anos para ser detectada, para se transformar numa lesão de 1 centímetro, que seria o tamanho a partir do qual a mamografia já começa a detectar e o próprio exame clínico também. Então, até ela atingir esse tamanho de 1 centímetro, isso demora vários anos. Então, de um ano para outro, você consegue detectar em uma lesão inicial, na grande maioria dos casos. E essa detecção precoce faz toda a diferença no prognóstico da doença, na sobrevida do paciente ou mesmo na cura. Ah, interessante, eu não sabia disso. Se fala muito da prevenção da mulher contra o câncer de mama, mas eu já ouvi dizer que os homens também podem adquirir o câncer de mama. Isso é verdade? É verdade. Câncer é de mama, e mama tanto homens quanto mulheres têm. É que o tecido mamário masculino, ele é muito menor, né? O homem tem muito menos quantidade de tecido mamário do que a mulher. Isso pelos efeitos hormonais de cada um, né? De cada gênero. Mas a questão é que homens podem sim ter câncer de mama, só que de todos os cânceres de mama que são diagnosticados, os que são diagnosticados no sexo masculino correspondem só a 1%. É muito pouco. É muito raro. Mas existe e as pessoas precisam saber, né? Porque só com conhecimento é que elas vão atrás, né, da prevenção. E mesmo se aparecer qualquer alteração, é importante o homem saber que aquilo ali pode ser uma doença mais séria. E aí vale também a questão do câncer, do parentesco de primeiro grau. Então, se a mãe daquele homem teve, não quer dizer que ele vai ter, mas seria bom ele prestar atenção. É uma prevenção, né? Sim. É mais importante quem teve alguém da família de primeiro grau. Sim. Segundo o INCA, o autoexame ele não é um método de detecção do câncer de mama, né? Por quê? Porque o autoexame é um exame clínico. E como qualquer exame clínico, ele vai depender da experiência e da técnica de cada pessoa. Então, o autoexame qualquer pessoa pode realizar, mas a pessoa não foi treinada para aquilo. Tanto que a gente pega várias pessoas nos consultórios com medo de alguma coisa que ela palpou na mama, que não necessariamente é uma lesão, mas que a pessoa já fica preocupada achando que é alguma coisa. E assim mesmo ao contrário. Às vezes a pessoa vai palpar, vai achar que não é nada, não porque não conseguiu, não porque deixou para lá, mas porque simplesmente não conseguiu diferenciar aquilo do tecido mamário normal. Então o autoexame, como eu falei no início da nossa conversa, ele tem que ser estimulado como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de conhecimento do corpo, mas não como detecção. Por quê? Se o INCA começar a divulgar
que o autoexame ele serve para detecção de câncer de mama, as mulheres não procuram médico. As mulheres não vão fazer mais a mamografia, o que é mais grave. Não é nem só não procurar o médico, elas precisam fazer a mamografia, entendeu? Então, assim, o autoexame não vai substituir uma mamografia. Uma última pergunta para finalizar. Às vezes a gente detecta um nódulo comum e às vezes muitos médicos falam, não é nada esse nódulo, né? Então volta para casa, não é nada. Mas muitas vezes o nódulo pode ser alguma coisa. Por exemplo, no caso da minha mãe, ela tinha um nódulo e o médico falou que não era nada, só que depois de 6 meses era alguma coisa. Então, ou seja, ele foi crescendo ali. Quando isso acontece, de não ser nada, por que às vezes não é nada aquele nódulo? É muito pequeno, o fato de ser benigno não... Então, eu acho que essa pergunta é boa assim até pra gente falar da técnica do exame. Tanto o autoexame quanto o exame clínico realizado por um médico, ele tem a fase de inspeção, que é você olhar. Então, a primeira coisa que a mulher deve fazer é tirar o sutiã, parar na frente do espelho e olhar. A primeira coisa que se faz é olha uma mama, olha a outra e compara as duas. Então, você vai ter que observar retrações de pele, alterações de cor, alterações da textura da pele, do aspecto, do mamilo, se o mamilo está diferente do outro, se tem alguma descarga papilar, que a gente fala que é sair algum líquido do mamilo, tá? E depois é que se parte para a palpação. A palpação normalmente ela é feita com o lado que você vai examinar, você coloca o braço atrás da cabeça e vai fazer o exame com a outra mão. Esse exame, ele normalmente, o que a mulher tem que se preocupar? Ela tem que se preocupar em percorrer a mama toda. Então o que a gente orienta é que ela faça um movimento como se fosse um caracol. Então começa no mamilo, vai fazendo os movimentos circulares, percorrendo toda a mama, não esquecendo da axila. Tá? Fez de um lado, depois procede para o outro lado. Então tá, você fez isso e detectou um caroço, né? Um nódulo, enfim. A primeira coisa que você deve fazer é procurar um médico. Ele é que vai poder dizer se aquilo não é nada ou se aquilo é alguma coisa. Tá? Existem várias lesões sólidas, que são os nódulos, que são benignas, que realmente não precisa fazer nada. É só acompanhar. E o acompanhar mesmo. Aquilo não tem, assim, o risco de virar um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, ele é muito pequeno. Mas existem as lesões suspeitas e que daí você precisa fechar o diagnóstico. Para qualquer lesão sólida, o ideal é que você passe por um mastologista, que é o médico especialista em mamas. Tá? Mesmo que o seu médico assistente, o primeiro que viu o exame, fale, não se preocupa, que talvez não seja nada muito sério, é bom passar por um mastologista, porque se ele achar que há necessidade, ele vai fazer uma biópsia e ele é capacitado para isso. Então ele já faz uma punção com agulha mesmo, não precisa fazer corte nenhum, faz uma punção e daí ele já consegue dar um diagnóstico. Se não, ele vai proceder à retirada do nódulo para ser analisado melhor e aí definir. Tá? Mas assim, na dúvida, é sempre bom passar por um especialista. Não ficar só no generalista, aquele que falou que não é nada. É sempre bom aprofundar a investigação para justamente não acontecer o que aconteceu com a sua mãe. Os cistos não, os cistos normalmente são lesões mais simples, porém existem lesões em que são císticas, mas tem uma lesão sólida ali dentro. E aí você tem uma associação de patologias. Por isso, como existe essa variedade de apresentações, são vários quadros clínicos, né, que o paciente pode apresentar, é sempre bom passar por um especialista. Então foi esse o vídeo de hoje. Muito obrigada, doutora Tatiana, por vir aqui e responder essas perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Vou deixar o contato também da doutora Tatiana aqui embaixo para vocês, no box de informações, onde ela atende. Caso alguém queira ir lá procurar uma consulta com ela, fique à vontade, né? Com certeza. Então é isso. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!